Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras. Hoje com o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 121, Chamamento ao Amor. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6, onde Pedro diz o seguinte: E a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. E Emmanuel comenta: aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quanto lhes foram vítimas das ambições desregradas. Toda a grandeza da inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cismos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando, calma, o estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão, na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa, mas para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhe os impulsos, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente, a santificar o porvir. Chamamento ao amor. Mais uma lição belíssima a partir dessa epístola de Pedro, que nos faz refletir sobre as nossas tarefas, sobre a nossa missão, sobre como nos apresentamos aqui na Terra. Todos nós, em um determinado momento, em determinada situação da vida, somos convidados ao aprendizado. Somos convidados a encarnar e a aprender, desenvolver o intelecto. Essa é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa que prescinde muito de uma consciência de que o poder não é nosso, e sim de Deus. A ciência, o conhecimento, eles nos dão uma certa capacidade de liderar, uma certa capacidade de podermos colocar os nossos pensamentos em prática. E isso vai acarretar em uma detenção de poder. E quando detemos o poder, passamos a decidir pela vida do outro, pela vida de várias pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. O poder faz com que nós decidamos quais os caminhos devemos percorrer e levamos
Junto de nós, muitas vezes, várias pessoas, vários outros seres que estão no caminho tentando aprender a partir da nossa liderança. Ocorre que muitas vezes pensamos equivocadamente e acabamos desvirtuando o nosso conhecimento, a nossa ciência, para interesses particulares, interesses próprios. O que vai acarretar muitas vezes em lutas pelo poder, em disputas pela vaidade, pelo orgulho, e vai ocasionar guerras. Todas as guerras são oriundas de uma tentativa de ter mais poder. Qualquer guerra tem esse objetivo, tem esse fundamento. E é a partir desse fundamento que nós precisamos olhar com mais paciência, olhar com mais temperança, esse poder e esse conhecimento que é nos dado para podermos decidir de uma maneira mais correta. Acima de tudo, devemos começar a entender que só podemos exercer o poder quando colocamos ele lado a lado com o amor, com a fraternidade. Porque é esse o elemento fundamental e necessário para que nós possamos dar um passo a mais para agradar a Deus e a Jesus. Jesus é o exemplo claro de alguém que detinha o poder entre aqueles que fez segui-lo, entre aqueles que seguiram os seus passos, os seus conselhos e os seus ensinamentos. E fez tudo isso a partir de um sentimento amoroso de fraternidade para com todos aqueles que viviam ao seu redor, independente de quem eram, independente da situação que passava, independente de quem e de como se portavam. Jesus tratava a todos da mesma forma, com amor. Por isso que ele nos aconselha a todos nós a amarmos os nossos semelhantes, os nossos irmãos, como ele nos amou. Esse é o caminho que Jesus nos ensina. Esse é o caminho que Jesus nos coloca para o nosso aprendizado e para o nosso caminho. Só assim podemos deter em nossos corações esse poder que é avassalador, que pode construir, mas também pode destruir. Que a paz do Mestre Jesus permita que nossos dias, que as nossas mentes sejam voltadas para o amor, com ou sem poder, mas sempre com muito amor. Que assim seja, graças a Deus.